Eu sei que você tem muita dúvida em relação a como fazer a classificação das benditas orações subordinadas substantivas. Se por acaso você está se preparando para estudar para aquela prova difícil de gramática, então esse é o momento de você definitivamente aprender e tirar todas as suas dúvidas. Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, como sempre, trazendo muito conteúdo de qualidade para você se dar muito bem em vestibulares e concursos públicos e até mesmo naquela prova maliciosa de gramática que o professor preparou com muito carinho para você. E especificamente na aula de hoje a gente vai tratar das orações subordinadas substantivas, um pesadelo da análise sintática do período composto para a maioria dos alunos. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre para todos vocês. Por acaso não é inscrito no nosso canal? Se inscreva, ative o sininho de notificações, são vídeos todas as semanas aqui com conteúdo quentíssimo para você que está estudando e se preparando para os vestibulares. Além disso, curta bastante esse vídeo, compartilhe com seus colegas. Dessa forma você mostra para o YouTube que nós somos relevantes e aí você ajuda demais também a gente a crescer. Afinal de contas, com esse conteúdo caprichado para vocês, vocês também podem dar uma força para a gente, não é mesmo? Dito isso, vamos para o nosso conteúdo propriamente. E hoje a gente vai falar especificamente, lembra, das orações subordinadas substantivas. Primeiramente, é importante definir então o que são essas orações subordinadas substantivas. Veja pelo nome, são orações que têm a função de substantivo. Então a primeira coisa que você tem que lembrar é que é uma oração que ocupa o lugar de um substantivo, que vai também ocupar uma função sintática de um substantivo. Normalmente essas orações elas são introduzidas por conjunções integrantes. Aí você me pergunta, professor, mas o que são na verdade conjunções integrantes? Basicamente, são três conjunções que vocês vão ver durante o decorrer do estudo das subordinadas substantivas. O que, o se e o quem. E essas orações, elas possuem 6 classificações, ok? Quais são essas classificações? Claro que a gente vai ver no decorrer de toda a nossa aula, mas já adianto. São orações subordinadas substantivas subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas. 6 tipos de orações diferentes para esse tipo de classificação, subordinada substantiva. E para facilitar o nosso estudo, eu peço a gentileza para você observar também as questões das abreviações que a gente vai utilizar. Toda vez que a gente falar da subjetiva, a gente vai usar a seguinte abreviação, não é oração subordinada substantiva subjetiva? Então a gente vai usar o OSSS. Na objetiva direta, OSS-OD. Na objetiva indireta, OSS-OI. Na completiva nominal, OSS-CN. Na predicativa, OSS-P. E na apositiva, OSS-A. Fica mais fácil dessa forma, até mesmo para você verificar os exemplos, ok? Beleza, eu agora sei um pouquinho da teoria, um pouquinho do conceito, mas como no final das contas eu faço para partir para a prática, analisar orações e classificá-las, identificando-as primeiramente. Tem um exercício procedimental que tem que ocupar uma espécie de, seguir, né, na verdade, uma espécie de hierarquia. A gente tem que sempre fazer por partes. Esse tipo de hierarquia para classificação, sequência, né, de procedimentos para classificação das orações subordinadas substantivas, eu peço para você seguir desde que você ainda não tenha intimidade com o conceito de subordinação ou de período composto, tá? Quais são esses procedimentos? Vamos lá. Primeiro procedimento é você identificar os verbos. Identifique os verbos, faz um grifozinho embaixo, marca em vermelho, circula. É muito importante identificar os verbos, por quê? A oração subordinada só vai acontecer mediante a existência de o que? Período composto, 2 verbos pelo menos, tá? Se eu identificar apenas a existência de um único verbo, significa que eu não tenho período composto. Então não tem por que ficar analisando oração subordinada. Logo, é imprescindível identificar os meus verbos e destacá-los. Afinal de contas, os verbos são estruturas nucleares para a constituição também das relações que existem nas orações subordinadas no período composto. Depois que você fez a demarcação desses verbos, número 2, o procedimento seguinte é encontrar a minha conjunção integrante. E se porventura essa conjunção integrante for acompanhado antes de uma preposição, identificar também essa preposição.
Depois que você fez isso, é o momento 3 de separar essas orações. Como que eu faço essa distinção? Eu normalmente separo por uma barra ali, beleza? Por um parêntese, isolando uma oração de outra. Fica a seu critério visual fazer procedimental. Nossa, difícil aí, editor. Vai. Procedimentalmente a partir de qualquer recurso visual que fica mais agradável para você. Eu uso barra ou parêntese para, como eu disse, isolar uma oração da outra. Você identificou a conjunção? Viu se na frente tem uma preposição ou não tem? Se tiver uma preposição, você vai cortar antes da preposição para separar essas duas orações. Se não tiver preposição, você separa simplesmente antes da conjunção. Então é essa a forma de você distinguir essas duas orações ou mais orações que fazem parte dessa relação de subordinação de período composto. Depois disso, você vai confirmar se realmente, para não ter dúvidas, se trata de uma oração subordinada substantiva. E para confirmar isso, basta você fazer um simples exercício de substituição que eu vou te ensinar por um exemplo. Fica tranquilo que eu vou passar esse exemplo para vocês. Veja esse exemplo aqui para você identificar bonitinho as orações a partir desses procedimentos todos. Olha só, os meus amigos disseram que a prova seria amanhã. Primeiro procedimento, identifica os verbos. Disseram é o primeiro verbo. Segundo verbo, seria. Beleza. Demarque a conjunção integrante. Verifica a conjunção. A conjunção nesse caso, lembra, podem ser 3 tipos de conjunção. O que, o se e o quem. E nesse caso apareceu o que. Beleza, marcamos o que. Verifica se antes do que tem preposição. A conclusão que eu chego é que não tem preposição. Então, a gente vai cortar antes do que. Veja que a gente separou essas duas orações, portanto, que fazem parte desse período composto, ok? Distinguiu uma da outra. Mas ainda falta verificar se realmente é uma oração subordinada substantiva. Para isso, olha só esse recurso bacana, a atenção que você tem que utilizar obrigatoriamente quando tiver dúvida. Pega essa oração inteira subordinada que vem acompanhada pela conjunção integrante, ou seja, a oração que a prova seria amanhã, e substitua por um pronome demonstrativo. Por exemplo, os meus amigos disseram isto. Deu certo? Se a substituição deu certo, não quero saber se tem sentido ou não, mas que deu certo, se deu certo, nesse caso eu tenho realmente uma oração subordinada substantiva. Então, mais uma vez, para ficar bem claro, os meus amigos disseram isto. Eu substituí toda aquela oração acompanhada pela conjunção integrante que por isto, um pronome demonstrativo. Logo, eu tenho realmente uma oração subordinada substantiva. E nesse caso, a primeira oração, que é a oração principal, que apareceu antes da conjunção, os meus amigos disseram, ele vai ser distinto da oração subordinada substantiva, que a prova seria amanhã. E é justamente essa segunda oração, que a prova seria amanhã, que a gente vai classificar de acordo com aquelas classificações todas que eu passei para você antes. Agora que você já sabe bonitinho como fazer a separação, vamos para a classificação, para 6 classificações. Algumas são mais fáceis, outras um pouco mais complexas de identificar, mas eu vou passar algumas dicas também preciosíssimas para você não errar nada na hora da prova. Primeira classificação é a classificação da subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. OSS. Nesse caso, é uma oração inteira que tem função de sujeito em relação ao verbo que aparece na oração principal. Isso mesmo, você não ouviu errado. Uma oração inteira que tem função de sujeito em relação ao verbo que apareceu na oração principal. Nesse caso, a gente pode também classificar essa oração como sujeito oracional. Tem muita questão vestibular que trata desse tipo de construção desta forma. Anote, sujeito oracional. Como que a gente identifica nesse caso especificamente? Vamos ver 3 exemplozinhos básicos para vocês terem uma ideia aqui nesse primeiro momento. Primeiro exemplo, sabe-se que muitos políticos são honestos. Vamos lá para o procedimento padrão? Identifica o verbo. Sabe é o meu primeiro verbo e são é o meu segundo verbo. Identifica a minha conjunção, se ela é o integrante ou não, a gente vai saber daqui a pouco, que é o que. Corta antes do que, sabe-se, vai ser a minha oração principal, que muitos políticos são honestos, vai ser minha oração subordinada. Mas para saber definitivamente se é uma oração subordinada substantiva, a gente substitui toda a oração subordinada por isto. Vamos ver? Sabe-se isto.
Deu certinho, bonitinho, então de fato é uma oração subordinada substantiva. Agora, essa oração inteira tem função de sujeito, mas como que você sabe que tem função de sujeito, professor? Verifica que na oração principal, sabe-se, não tem sujeito, não está aparecendo sujeito nenhum na frente do sabe-se. Se essa oração não tem sujeito, falta um sujeito nela, o sujeito sabe onde vai estar? Na oração subordinada. Veja, a oração subordinada, ela exerce a função de alguma coisa sintaticamente que falta na oração principal. Nesse caso, na oração principal, temos uma carência de um sujeito, que vai ser encontrado na sequência. Para você encontrar o sujeito, tem uma pergunta que você pode fazer também antes do verbo. O que se sabe? Olha a pergunta, o que se sabe? Isto. O que se sabe? Que muitos políticos são honestos. Veja que respondeu uma pergunta feita antes do verbo, então eu encontrei o meu sujeito. Se por acaso ainda tem dificuldade em encontrar o sujeito, volta numa das nossas aulas, que está disponível na nossa playlist de gramática, inclusive no nosso canal no YouTube, que fala justamente sobre sujeito da oração. Aí vai ficar bem claro para vocês também essas funções todas. Olha o meu segundo exemplo. É verdade que a infância passa muito rápido. Eu não vou ficar fazendo todos os procedimentos agora, tá? Porque a gente já viu esses procedimentos antes, não vou ficar retomando a todo momento. Vai lá. Perceba que a minha conjunção integrante é o que, eu corto antes do que. É verdade a minha oração principal. É verdade isto. Isto é verdade. Perceba que dá para fazer substituição, uma oração subordinada substantiva. Como eu sei que é subjetiva, basta você perguntar para o verbo o que é verdade. Isto é verdade. Que a infância passa muito rápido, é verdade, função de sujeito. Terceiro exemplo nesse caso. Nas escolas, afirma-se que o vestibular é difícil, que é minha conjunção integrantes, separa antes. Na escola, afirma-se, é minha oração principal. Veja que na sequência tem o que vestibular é difícil como uma oração subordinada substantiva. Como eu sei que é subjetiva, pergunta antes do verbo o que se afirma. Isto se afirma. Que o vestibular é difícil, se afirma. Veja que realmente responde a minha pergunta feita antes do verbo, consequentemente é o sujeito deste verbo, oração subordinada substantiva subjetiva. Na sequência, nós temos a classificação das objetivas diretas. O que são essas objetivas diretas? São orações que exercem função de objeto direto em relação ao verbo que está na oração principal. Para exemplificar com maior clareza, sobe aí o primeiro exemplo, editor. Todos afirmaram que ele estava com uma cola. Tá fazendo uma prova, nossa, vamos denunciar X9, vamos denunciar esse cara para a professora, né? Acontece muito isso no ensino fundamental. Todos afirmaram que ele estava com cola. Vamos para os procedimentos todos, tá? Gradativos. Verifica o verbo. O verbo é afirmaram e estava. Tem dois verbos bonitinho, período composto. Verifica a conjunção, que é que. Separa antes do que. Todos afirmaram é minha primeira oração. Que ele estava com cola é a minha segunda oração, minha oração subordinada. Para saber se é substantiva mesmo, substitui por isto. Vamos ver se está certo? Todos afirmaram isto. Perceba que realmente é uma oração subordinada substantiva. Para saber se é objetiva direta, pensa. Eu tenho que ter uma oração que exerce uma função de objeto direto do verbo afirmar. Todos, o meu sujeito, afirmaram o meu verbo isto. Afirmaram algo. Afirmaram o quê? Que ele estava com uma cola. Veja que realmente essa construção oracional inteira, ele completa o sentido do verbo afirmar. E aquilo que completa o sentido do verbo é um objeto. E como não tem preposição, como vocês bem perceberam, é um objeto direto. Então, por isso, oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora, dá uma olhadinha nesse segundo exemplo, a gente vai analisar um pouco mais rápido. Propusemos que a reunião fosse adiada. Veja que nesse caso, presta bastante atenção. A gente vai separar antes do que, conjunção integrante. Apareceu na nossa oração principal só o verbo propusemos. Cuidado, o sujeito está nessa oração. Nós propusemos um sujeito oculto, tudo bem? Nós propusemos o quê? Veja que a minha pergunta o quê, feita depois do verbo, é para encontrar o meu objeto direto. E eu percebi que realmente é um objeto direto, porque não tem preposição. Nós propusemos isto. Nós propusemos o quê? Que a reunião fosse adiada. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Agora nós temos a objetiva indireta. E veja que, novamente, nós temos uma situação em que completa o sentido do verbo da oração principal, só que dessa vez, por ser uma objetiva indireta, como você bem aprendeu na análise sintática do período simples, ele tem que vir acompanhado de uma preposição antes da conjunção.
Tudo bem? Vamos lá então para o primeiro exemplo. Ele me convenceu de que eu estava errado. Vamos marcar os verbos. Convencer é o meu primeiro verbo. Estava o meu segundo. Verifica a conjunção integrante, que é o que aí nesse caso. Mas tem um detalhe importante. Antes do que, tem o de e o de preposição. Então, na divisão dessas orações, a gente corta antes do de. Ele me convenceu é minha oração principal. De que eu estava errado, a minha oração subordinada, eu vou verificar se é substantiva mesmo. Para verificar se é substantiva mesmo, substitui toda essa oração por disto, que é meu pronome referente a essa construção. Ele me convenceu disto, deu certo e realmente é uma substantiva. Nesse caso, perceba uma coisa. Ele me convenceu de alguma coisa. Percebeu que completou o sentido do meu verbo por meio de uma preposição obrigatória? Então, nesse caso, a gente classifica como oração subordinada substantiva objetiva indireta. Veja esse segundo exemplo que a gente vai analisar mais rapidamente. As crianças necessitam de que cuidemos delas. Veja que nesse caso a gente tem também o de como preposição antes da conjunção integrante. Então a gente corta antes desse de para separar as orações. As crianças necessitam a minha oração, o que? Principal. Necessitam disto, a minha oração subordinada substantiva, que completa o sentido de necessitam, que é o meu verbo, por meio de uma preposição obrigatória, oração subordinada substantiva objetiva indireta, portanto. Nossa quarta oração aqui é a completiva nominal, mas só que antes de entrar no mérito dessa completiva, eu quero saber de você. Você está estudando? Você está mantendo a rotina de estudos, de produzir uma redação toda semana, assim como nas outras disciplinas também, de cuidar para que você atinja os seus pontos fracos, ataque esses pontos fracos mesmo para ir muito bem na prova no final do ano? Cuidado, gente, a rotina é um elemento fundamental para que vocês possam estabelecer o quê? Uma boa nota e objetivos muito bem firmados de compromissos, de metas que você tem que atingir no final do ano. Então, mantenha a rotina e o hábito de estudo, isso é essencial. Olha aí a dica importante para vocês. Agora sim, vamos lá para o nosso quarto tipo de oração subordinada substantiva, que é a completiva nominal. Veja que o próprio nome já ajuda a entender qual a função que ele exerce. Exerce a função de um complemento nominal de uma palavra, de um nome que está na oração principal. Vale lembrar, se você se esqueceu também, nós temos uma aula que fala sobre o complemento nominal dessa estrutura do período simples, ok? Que tem a função de completar o nome mediante a ocorrência de uma preposição obrigatória. Então, não é só na objetiva indireta que aparece preposição, aqui também vai aparecer a preposição, beleza? Primeiro exemplo, editor, sobe para mim, dá uma olhadinha comigo. Alimento dúvidas de que ele realmente vença. Veja primeiramente o nosso verbo, alimento. O segundo verbo, vença. Encontre a minha conjunção, que é o que, e antes do que aparece o de, uma preposição. Corta antes do de, alimento dúvidas, é minha oração principal. Veja que na sequência eu tenho de que ele realmente vença, que é minha oração subordinada. Quer confirmar se é uma subordinada substantiva mesmo? Coloca o disto no lugar. Alimento dúvidas, disto. Veja que realmente funcionou a substituição, é uma oração subordinada substantiva mesmo, tá? Caiu como uma preposição. Aí, quando cai com preposição, muitas pessoas ficam em dúvida em relação à objetiva indireta, que também tem preposição. E aí eu peço para você fazer um exercício para diferenciar uma da outra. Verifica o que está antes dessa preposição. Veja que o que está antes dessa preposição nessa construção é o nome dúvidas. Então, a oração subordinada inteira está completando o sentido do termo dúvidas. Nesse caso, completando o sentido de nome, por isso completiva nominal. Dá uma olhadinha nesse segundo exemplo para você arrematar definitivamente esse conteúdo. Os pacientes tinham medo de que fosse tarde. Veja que nós temos a conjunção que, antes da conjunção nós temos o de, corta antes do de. Os pacientes tinham medo, oração principal. De que fosse tarde é minha oração subordinada. Medo disso, né? Oração subordinada substantiva. E veja que ele está completando o sentido de medo e não do verbo tinha. Por isso, completando um nome, completiva nominal, portanto, também.
Segue para o quinto tipo, aí a gente vai entrar no mérito das predicativas. O que é uma oração subordinada substantiva predicativa? É aquela que exerce a função de predicativo em relação ao sujeito da oração principal. Se você não está lembrado, o predicativo do sujeito é nada mais do que um qualificador do sujeito, uma característica do sujeito. E essa característica do sujeito, guarde bastante na cabeça, muito bem, anote aí, tá? Essa característica do sujeito, ela vem antecedida ou regulada pela existência de um verbo de ligação que estabelece a relação entre essas duas expressões, sujeito e a sua qualidade. E aqui nessa classificação não vai ser muito diferente, não. Olha só o nosso primeiro exemplo. A realidade é que os golpistas nos enganaram. Verbos, vamos encontrar os verbos primeiramente. É o primeiro verbo e enganaram o segundo verbo. Oração de período composto, certo? Aliás, estrutura de período composto. Encontra a conjunção é o que? Separa antes do que? A realidade é esta. Veja que dá para substituir por essa, então é uma oração subordinada substantiva mesmo. O que eu quero que vocês observem nesse caso? Verifica que imediatamente antes da conjunção integrante tem um verbo de ligação. Imediatamente antes da conjunção integrante tem o verbo de ligação, que é o é. Uma vez que você encontre esse verbo de ligação imediatamente antes da conjunção, nesse caso eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa, ok? Toma cuidado com isso, porque o verbo de ligação tem que aparecer imediatamente antes do que. Olha esse segundo exemplo. O bom é que a festa será amanhã. Veja que nós temos o que? Nós temos uma divisão que pode ser feita antes do que. O bom é. E a gente identificou a existência de um verbo de ligação aí, que é o é imediatamente antes do que. Então, na sequência, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. E a nossa última classificação, pelo amor, não aguento mais essa matéria, professor. Calma, calma, eu particularmente adoro gramática, mas aí eu sou um caso à parte, né? O japonês que dá aula de português tem que ser bem excêntrico mesmo, para gostar até mesmo de gramática. Gente, a última classificação que eu acho a mais fácil de todas, que é a positiva. A positiva, gente, exerce a função de aposto explicativo. E, normalmente, o que a gente tem aqui? Nós temos uma situação em que a oração vai ser introduzida por dois pontos, o sinal que indica essa explicação, essa justificativa, esse aposto. Então, fica mais fácil de identificar. Olha só o nosso primeiro exemplo. Este é meu medo, dois pontos, que você nunca mais volte. Perceba, nós temos dois verbos. Verbo ser, é, e o verbo volte. No meio, nós temos a conjunção que. E antes da conjunção que, a gente tem o quê? A gente tem uma outra coisa, que são os dois pontos. Corta antes, então, desse que? A primeira oração, oração principal, este é o meu medo. Que você nunca mais volte, vai ser minha oração subordinada substantiva apositiva, sempre introduzida pelos dois pontos, tudo bem? Você achou esse conteúdo difícil? Está se sentindo inseguro ainda em relação a essa informação toda que a gente administrou, passou para vocês? Então, faz o seguinte... Cuidado com essa informação que eu vou passar aqui, atenção, tá? Porque essa informação que eu vou passar agora na sequência, além de ser uma síntese do que a gente apresentou, é uma forma mais prática de você memorizar as informações pertinentes à classificação. Facilita muito a sua vida. Editor, sobe para mim. Tá vendo esse quadrinho aí? Com as 6 classificações bonitinhas? Veja que eu coloquei alguns padrõezinhos que ajudam bastante a classificar essas orações. Quando for apositiva, vamos começar de baixo para cima, sempre vai ter dois pontos, olha que fácil. Dois pontos que introduzem essa oração subordinada substantiva apositiva. Toda vez que for predicativa, número 5, a gente tem um verbo de ligação imediatamente antes da conjunção. Agora, se eu tiver uma situação em que eu tenho a preposição antes da conjunção, então nesse caso só podem ser duas orações, dois tipos, ou vai ser a objetiva indireta ou a completiva nominal. Você já elimina o resto das classificações, fica mais fácil para você identificar. E se por acaso for subjetiva e objetiva direta, é uma situação em que eu não encontro nenhuma das circunstâncias que eu descrevi anteriormente. Não tem preposição, não tem verbo ligação imediatamente antes da conjunção e não tem dois pontos. Então é o que restou para a gente. Perceba que dessa forma eu limito as questões de classificação pelos elementos que a gente encontra na distribuição dessas construções todas, dessas orações todas, ok? Chegamos ao final da nossa aula com essas dicasinhas para facilitar a sua vida, só que a gente vai fazer alguns exercícios ainda, tá? Mas antes de entrar no mérito desses exercícios todos, eu quero pedir uma gentileza também para você. Se por acaso você não é inscrito no nosso canal ainda no YouTube, vai lá, se inscreve. Se por acaso você não segue a gente nas redes sociais,
Segue a gente no Instagram, no Facebook, se tiver Orkut, a gente também tá lá, TikTok, Telegram, WhatsApp, e todas essas informações de acessar esses grupos todos estão aqui na descrição desse vídeo. Então você pode ir lá na descrição desse vídeo e clicar nesses links todos relativos às nossas páginas das redes sociais. Assim você ajuda a gente também a crescer por lá. E outra coisa, né? A gente tem muita informação. Todo dia estou no Instagram postando conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Agora, finalmente, chegamos ao último slide. Editor, sobe para mim essa lista de exercícios. Esses 6 exercícios, essas 6 frases para vocês analisarem. Estão vendo essas frasezinhas aí? Essas frasezinhas eu não vou fazer a correção nesse vídeo, tá? Vocês podem printar essa tela, copiar no caderninho bonitinho, dar uma pausa e copiar, e fazer uma classificação delas, com a separação bonitinho. O gabarito, a referência de correção, vai estar na descrição desse vídeo também, tá bom? Daí você faz esse bonitinho e pega o gabarito depois, na sequência da descrição do vídeo. Gente linda, muito obrigado por assistir essa aula até o final. Qualquer dúvida, manda pra gente nos comentários. Deixa lá que eu respondo com tempo, com tranquilidade. E eu quero desejar para vocês o quê? Bons estudos e até a próxima aula.